Olá! Estamos continuando as nossas conversas sobre educação. Nos vídeos anteriores nós falamos um pouco sobre a ideia geral de construir a educação de baixo para cima e não do telhado para baixo. Nós falamos da importância da primeira infância, de por que as crianças do nascimento até os 3, 4 anos de idade têm o período mais fértil e mais importante para a educação. Falamos um pouco também da perspectiva de o que está sendo a educação no Brasil hoje, quanto que a gente está gastando e que resultado nós estamos obtendo. A ideia na conversa de hoje é a gente falar um pouco mais sobre São José dos Campos. E São José dos Campos? Como é que nós estamos hoje em São José dos Campos com relação à educação? São José dos Campos é uma cidade rica, é uma cidade que tem uma tradição tecnológica importante, berço do CTA, da Embraer, uma cidade que tem uma cultura industrial, uma elite social. Mas será que isso está sendo espelhado na maneira como nós tratamos a educação das nossas crianças? Nós vimos que o Plano Nacional de Educação estabelece uma série de critérios de gestão, dentre eles as boas práticas de custo-aluno-qualidade, que ainda não foram implantadas em toda a gestão educacional no Brasil. Mas seguindo esse padrão, em 2019, São José dos Campos deveria ter gasto 870 milhões em educação infantil e básica. A gente ainda não tem os dados dos gastos efetivos, que a Prefeitura ainda não apresentou isso para as estatísticas oficiais abertas, mas nós temos a previsão orçamentária de 2020. Ora, para 2020, a previsão orçamentária de São José dos Campos é de 690 milhões de reais. 21% a menos do que seria necessário para atender o padrão proposto pelo Plano Nacional de Educação. Na creche e na pré-escola, pelo mesmo padrão, deveria ter sido gasto em 2019 310 milhões de reais. Para 2020, a previsão orçamentária é de apenas 95 milhões, ou seja, 70% a menos do que o necessário. Segundo os dados do IBGE, São José dos Campos deveria ter, por essa altura, 45 mil crianças de idade entre 0 e 6 anos. Segundo os dados públicos, nós temos hoje 31 mil, ou seja, aproximadamente 70% delas matriculadas na escola, e apenas 10 mil em período integral, 22% das crianças. Ora, será que isso atende à nossa necessidade? Será que isso dá a São José dos Campos a possibilidade de dar às crianças o melhor que é possível para a formação das nossas futuras gerações? Será que São José dos Campos não teria condições de fazer algo melhor que isso? Será que o orçamento municipal não seria capaz de encontrar outras coisas menos prioritárias para dar às nossas crianças na tenra infância a melhor oportunidade de vencer a desigualdade e de superar os desafios econômicos da pobreza? Ou, ainda assim, mais que isso, alcançar mais, ser mais excelente, produzir mais, contribuir mais para a sociedade do Estado e da nação? Eu me propus a fazer um levantamento de campo e dar uma olhada nas instituições de ensino pré-infantil da cidade. Percorri quase 150 quilômetros em todos os cantos da cidade. Visitei todos os institutos materno-infantis e algumas creches conveniadas e particulares. Entrevistamos pais, educadores, funcionários, na medida do possível. Tivemos algumas restrições nessa jornada em função a esse momento político. E chegamos a algumas conclusões. Primeiro, ficou claro, conversando com esse público, que nós precisamos mais vagas em período integral. É um anseio dos pais, dos educadores,
de toda a nossa sociedade que a gente permita às crianças ter a oportunidade de desfrutar do melhor ambiente possível para que elas possam, na terra infância, desenvolver o melhor das suas habilidades, das suas atitudes, dos seus dons. E isso só é possível se realmente nós tivermos uma priorização do orçamento municipal para o desenvolvimento de vagas em período integral. É lógico que isso não é uma coisa instantânea, envolve formação de mais professores, mais educadores, a expansão da rede. Nós vimos que os números de disponibilidade de vagas ainda estão aquém, até por período parcial. Mas é necessário que exista uma prioridade clara nesse sentido para que a gente possa construir isso nos próximos anos. Nós vimos também que é um anseio das pessoas entrevistadas que haja uma melhoria do espaço físico. As creches que nós visitamos estão bem mantidas, observa-se um esforço importante da prefeitura de oferecer um espaço limpo, ordenado, seguro. Entretanto, nós ainda vemos muitos prédios adaptados, salas pequenas, falta de pátios, falta de parques, falta de espaço para atividades lúdicas. Se é a prioridade a educação na pré-escola, então nós precisamos repensar como é que a gente organiza os nossos espaços físicos, como é que a gente provê uma arquitetura adequada às crianças. As crianças não são adultos em miniatura, elas precisam de espaços especiais para que elas possam se desenvolver. Terceiro ponto levantado é a valorização da formação do educador. Os pais têm um papel fundamental na educação dos seus filhos e eles jamais vão ser substituídos nisso. Agora, a posição do educador, ainda que é a segunda, ela é extraordinária. Ela tem uma demanda, uma exigência excepcional. E eles precisam ser tratados de acordo com a importância e a maravilha dessa missão. Eles precisam de uma formação adequada, eles precisam de uma remuneração adequada, eles precisam de um suporte técnico e pedagógico adequado. E a gente vê que nessa área é preciso atuar fortemente. Em todo o ciclo. Na identificação daqueles que têm esse ministério do magistério como um dom pessoal, a sua formação enquanto educadores, o recrutamento e seleção deles para atuar na rede, a formação contínua, a avaliação continuada do seu desempenho, porque é muito importante que a gente esteja sempre realimentando todo esse sistema e o educador principalmente com o resultado do seu trabalho, para que ele possa observar onde é que estão os pontos falhos, para ele manter os pontos onde está acertando e para que ele possa atuar nos pontos em que não está tendo um bom desenvolvimento. E até para que a gente possa separar o joio do trigo. Em uma sociedade complexa, em um grupo de educação muito grande, a gente pode encontrar distorções e elas precisam ser identificadas e corrigidas. Outro ponto importante é o transporte escolar gratuito. A pré-escola, a pré-infância não tem o transporte escolar gratuito e isso é muito importante. Talvez mais importante até nessa faixa etária do que nas faixas subsequentes. Os profissionais no contraturno também é muito importante. A escola em período integral, ela tem uma oportunidade de dar uma amplitude muito grande de conhecimento e experiências para a criança. A escola não pode ser apenas aula. Aliás, cada vez mais a gente vê que a escola tem que transcender o conceito de uma sala fechada, o professor falando e as crianças escutando. O contraturno oferece uma oportunidade enorme das crianças terem contato com profissionais de outras categorias, médicos, dentistas, psicólogos, atividades em museus, atividades no campo, atividades na indústria. Lógico, isso tudo precisa ser coordenado num programa adequado, mas é muito importante que haja uma atenção especial nos contraturnos e que
hajam pessoas num nível adequado para conduzir essas atividades. O sexto ponto muito lembrado nessas conversas é um maior e melhor engajamento da família, dos pais e dos responsáveis. As associações de amigos de escola, os conselhos de educação, não estão contribuindo na medida que poderiam. Essas organizações precisam ser repensadas, elas precisam de um banho de inovação, precisamos atuar junto com as partes interessadas, com os pais, com os educadores, com os administradores do processo de educação, para que a gente possa construir em cima desses corpos de apoio à escola fundamentos relevantes para que a gente possa melhorar a realidade da educação. Isso é muito bom para a própria família, para que ela possa ter um pensar e um participar maior na educação dos seus filhos. Se a gente atuar nesses 6 pontos, nós vamos estar atuando na grande maioria dos problemas levantados. Mais de 80% dos anseios que foram discutidos com essas pessoas nesse primeiro trabalho estão focados nessas áreas. E eu acredito que estudando profundamente esses assuntos e fazendo um plano coerente em cima deles, nós podemos dar uma oportunidade enorme de criar uma geração que vai fazer diferença no futuro. Eu agradeço a atenção de vocês, gostaria que vocês pensassem nessas ideias, que vocês pesquisassem a esse respeito e que a gente possa ter um debate importante para realmente mudar a história da educação no Brasil daqui para frente. Até logo, até a próxima.